Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Dessa vez já é o de número 89. Eu não precisei nem olhar pra colar dessa vez, porque eu sabia qual episódio era. Mentira, né? Tava 88, mas aí é o 89. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa aqui com vocês. E antes de mais nada, aquele aviso de pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify e todas as outras redes também. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante, um pouco diferente, com a Mari Saltini, que vocês não sabem, mas é a segunda vez que ela vem aqui, a primeira... Não deu boa. Não deu boa. Ficou tão bom o episódio que não deu certo. Então, a gente vai gravar de novo aqui. Então, eu já conheço a Mari. Assim, eu já sei o que a gente vai falar. Mentira, a gente vai improvisar e vai falar. A gente já teve um bate-papo antes. Mas vai dar Foi tudo muito certo. bom. E a gente vai incrementar as histórias, porque faltou um detalhezinho pra gente falar que é super interessante, né? É verdade. Mas se você... Foi pra melhorar. Foi só pra melhorar, com certeza. Se você quiser se apresentar, então, pro pessoal... Eu acho que muita gente já te conhece, mas... Eu vou me apresentar. Vamos fingir que não. Oi, eu sou a Mari Saltini, sou arquiteta, urbanista. Eu trabalho com arquitetura numa forma geral, mais com interiores, e a minha paixão é sustentabilidade. Eu amo, faço, trabalho, implemento os meus projetos de sustentabilidade e os clientes não percebem, mas eu vou contar pra vocês mais a fundo. Essa parte dos clientes não percebem é bom, né? Porque eles não sabem que estão ganhando um projeto sustentável, mas Sim. você tá pensando nos produtos que você tá colocando, nas soluções pra agradar e economizar e ser sustentável. Sim. Você é arquiteta, você tinha começado a história da outra vez falando por que você se tornou arquiteta. E a história de vida é bem interessante, né? Até você chegar nesse ponto em que você tá. Sim. Você quer contar um pouquinho? Então, eu comecei com arquitetura... Porque sempre foi uma paixão minha desde criança. É bem clichê isso, né? Reserva as casinhas, etc. Mas eu tive muita influência da minha mãe. A minha mãe queria muito ser arquiteta também, e sabe? Aquela coisa de ser treinada desde pequenininha. Então, passar da mãe pra filha. Passou da mãe pra filha. E eu me satisfiz naquilo. Só que... era muito engraçado, porque na minha trajetória eu sempre achava que não era o suficiente, porque eu sempre fui muito inteligente, muito estudiosa, CDF. A número 1 da turma. Tinha que ser a pose cobra, sabe? Porque eu queria sempre, né? Eu me cobrava demais. E eu tenho TDAH. Sabe aquele negócio do foco? Eu tinha foco nos estudos. Chegava atrasada, eu ficava viajando durante a aula, assim, todo mundo não dava nada pra mim e eu ia lá na prova e tirava 10, sabe? Então eu sempre fui muito estudiosa. E quando eu comecei a faculdade, não era mais aquela mesma dinâmica, né? Da escola, vai lá, faz prova, estuda, prestação na aula e tira 10. E eu, né, nas primeiras matérias, fui lá e tirei 8. Meu Deus, o que está acontecendo? Como que eu estou tirando 8? Eu preciso tirar 10. E eu achava que a faculdade não estava me dando o suficiente. E eu comecei a buscar em outros lugares. Eu fui estudar lá em Balneário Camboriú. Porque eu achava que não tinha perspectiva mão livre, eu achava que deveria ter numa faculdade. Né? Então eu fui lá estudar perspectiva mão livre em Camboriú. Fiz Univale, fiz o vestibular de novo, passei e... Você fez o vestibular de novo, Fiz de novo, passei. E daí depois de 6 meses, né, morando lá, eu efetivei meu curso, mas pra nada serviu, né? Porque eu não concluí lá, eu concluí aqui. Daí eu voltei pra cá, estudei aqui de novo e quase jubilei pra me formar. Nesse meio tempo eu ainda fui estudar fora, né? Eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer intercâmbio. Então foi uma trajetória longa até eu me formar. Mas foi, assim, momentos maravilhosos. Se eu voltasse atrás, eu faria exatamente igual. Porque eu adquiri muito conhecimento nesse processo todo. Eu amadureci muito nesse processo todo. E é o que me tornou a profissional que eu sou hoje. Toda essa bagagem que eu venho trazendo, né? Das experiências que eu vivi. De enxergar outros ângulos, né? Então, isso é muito legal. Não, quando você sai, às vezes, de uma faculdade e vai pra outra, o método de ensino é diferente. Completamente então, diferente. Você aprende de uma forma diferente, né? Completamente diferente. Naquela época, não sei como que tá hoje, né? Mas o Univale prezava muito pela perspectiva mão livre, ponto de fuga e etc. Eu até fiz um cursinho aqui
né? Pra isso. Pra isso. Mas eu tive mais imersão nisso lá em Balneário Camboriú. Então eu fiz o primeiro ano de arquitetura lá, fiz o primeiro ano de arquitetura aqui, repeti, fiz o segundo aqui e fui, continuei, né? Mas foi muito legal. Isso sempre agrega, né? Agrega. Eu acho Agora que... pergunta, eu sou uma exímia desenhista? Não. Não, mas você sabe que você é boa porque você fez uma porrada. Eu sei fazer, né, por causa da teoria, assim, né, mais prática. Eu sou uma desenhista que eu faço desenhos, croquis à mão livre, com sombra e etc. Tudo que eu aprendi, assim, de uma maneira excepcional. Essa não é a Mari. Não sou Mas eu. aí quebrou um paradigma que você tinha que ser a desenhista, a Mari desenhista. Não, e eu vi, assim, com toda essa experiência, que eu não preciso saber tudo, que eu não preciso absorver tudo. Que se eu focar num ponto e me especializar nisso, eu vou ser melhor naquilo que eu foquei. E eu não preciso ter todo o conhecimento do mundo. Ser a top no primeiro período, no segundo, no terceiro, no quarto. Não, porque isso é uma coisa que a gente discute muito sobre a faculdade, que às vezes você tem uma ideia do que é, só que quando você vai entrando e vai cursando a disciplina, você vê que às vezes o foco é outro, ou a tendência de uma coisa que você achou que era super importante no começo não vai ser usado depois e esquece aquilo. Sim, e tal. Tinha uma matéria que eu tinha paixão na faculdade, que era geoprocessamento, que era fazia Google Maps, essas coisas assim, sabe? A gente aprendia sobre localização, a mesma coisa que tem hoje, né? Bem avançada. Nossa, a Universidade Positivo eu achei muito boa para arquitetura, né? Eu até... Quando eu passei na PUC no Positivo, daí eu ficava na dúvida qual que eu fazia. Mas você já estudava no Positivo antes? Eu comecei a estudar um pouco no Positivo, fazendo um pouco da PUC também. Nossa, muito indecisa. Mas na escola você fez Positivo? Eu fiz Positivo, estudei Positivo minha vida inteira. Aí Positivo tem que forçar um pouco, porque se o aluno sair da escola e achar que não vai fazer faculdade, tem que pegar no marketing. Né, bem Mas é estranho, né? Porque, tipo, as duas faculdades, tem mais faculdades que são muito boas, né? São muito reconhecidas, então é difícil de entrar, olhar e falar, não, porque daí você tem os amigos que vão pra um, às vezes vão pra outro, e a gente foi com as amigas, assim, eu tinha uma turminha que a gente até foi meio que induzida a fazer tudo junto, sabe? A gente era grudadas no segundo grau, que era eu, a Viviane Loyola e a Letícia Rolim de Moura. E a gente era grudada, e a gente foi fazer junto a faculdade. A Andrea também fez junto com a gente. Então a gente era, assim, as três porquinhas, inseparáveis. E a gente foi fazer faculdade juntas. Foi muito legal isso. Não, e isso tendencia, né? Você, às vezes, você tá meio indeciso até sobre curso, talvez, né? E daí, não, os amigos vão fazer, você queria fazer um pouquinho, e daí você vai. Eu já, desde assim, pequenininha, você é arquiteta. E daí passava os professores... Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Você chegou a fazer... Como é que é o nome daquele exame? Teste vocacional? Como é teste vocacional, né? É isso? É isso, Ana? Teste vocacional? Acho que é, né, Ana? Eu fiz. Não deu, tipo, bailarina? Sei lá, um negócio assim? 90% arquitetura, 10% turismo. Direito. Turismo? Eu já trabalhei com turismo, você acredita nisso? Uma crise existencial minha, sabe? Pessoal, o podcast tá começando agora, tá? Essa parte é legal. Pois então, teve uma época da minha vida que... eu trabalhei com arquitetura, assim, meio que na família, né? No negócio da família. E não era aquela arquitetura que eu queria ter escritório. E eu fiquei um pouco perdida nessa fase e trabalhei durante 6 meses, eu parei assim com arquitetura. Foi bem no começo, bem naquela pós-formação, sabe? Eu trabalhei 6 meses com turismo. Eu gostava. Porque daí eu entendia tudo da Disney e eu fazia... E esse papo da Disney? Você foi no meio da faculdade, né? Fui, no meio da faculdade. Tinha o College Program, que era um intercâmbio de troca de conhecimentos, né? Que a gente faz lá nos Estados Unidos. De forma geral. Nos Estados Unidos.
E assim, eles dão vários cursos lá, você aprende o método Disney de satisfação do cliente, isso é excelente. Nossa, isso é fantástico. Nossa, isso foi assim pra... Tem um livro e recomendo todo mundo a ler. Nossa, quem não leu, é fantástico. É bom demais. E eu tive uma imersão nisso, né? A gente faz, antes de começar a trabalhar lá nos parques, etc., a gente faz uma imersão, que é o Disney College, né? Então, você estuda lá, eles te ensinam como você tem que tratar o cliente, que o cliente é sempre em primeiro lugar, você tem que mostrar satisfação em tudo que você faz, fazer com alegria, fazer com amor. E quem né? estuda que ele lá... tem uma boa experiência. É só o teu, tipo, porque você fez o que lá? Então, eu fiz isso, e daí você podia, né, especializar em alguma coisa, se você fizesse algum cursinho. Mas você trabalhou com o que lá? Eu fiz o cursinho de vitrinismo lá, e, né, que é fazer vitrines, essas coisas assim, bem legal. Você tem o college, né, que é que ensina a metodologia Disney. Aí todo mundo faz, independente se é o cara da padaria lá. Não, depende, você escolhe. Também. Você tem uma disciplina que você pode optativa, né? Não é todo mundo que faz. E você faz aquela parte de imersão do college, né? Que todo mundo faz. Né? E... Todo mundo faz, tipo, todo mundo sai de lá formado em satisfação do cliente basicamente, sabendo que é isso. São palestras, assim, né? Eu não sei mais como funciona hoje em dia. Isso eu tô falando em 1900 bolinhas, mas né? deve ser super parecido, só que mais... deve ter o mesmo sistema mais arrojado ainda, talvez. Talvez até mais focado, né? Porque é impressionante. Você vai lá, você... entra dentro daquele mundo mágico e você parece que tá em outro planeta. É impressionante, né? Eu tava até comentando, eu fui pra São Paulo essa semana, aí a gente foi num restaurante temático do Harry Potter. Só que eu acho que eles não usaram o nome de Harry Potter, porque daí talvez tenha que pagar royalties, não sei. Ah, tem, isso não pode. Daí... Aqui tem o Chewie Burger, que é do Star Wars, só que não parecido, é Chewie, né? Daí não pode colocar Star Wars. Aí, assim, tipo, era uma imersão legal, tinha bastante coisa, mas, assim, tinha muitos defeitos. Assim, é super legal, recomendo, não lembro o nome, acho que era Beco Hexagonal, muito, muito bom. Daí, só que por talvez não poder utilizar o nome... certinho, usar as imersões, as experiências, é uma coisa. Só que quando você vai pra Disney, por exemplo, é um universo mesmo. Você se transforma lá. Pode ir um malucão de 60 anos de idade. Você tá lá. Minha mãe foi agora, no final do ano passado, comigo e com os meus filhos e meu marido. E tava lá minha mãe andando de orelhinha da Minnie. Não, e você olha, é o Mickey. Andar de orelhinha. E Tipo, você não olha a pessoa por trás, né? Tipo, é um cara, uma mulher, mas talvez. Isso eu olho. Não, mas é que você é a Mari, trabalhou lá, você sabe como é. Sério, lá tem os bastidores. É algo assim... bizarro. Você vê o Aladdin, né? Aquele Aladdin lindo, porque eles selecionam o elenco de uma maneira assim... É que ele não tem... O Aladdin, ele só veste a roupa, né? Tipo, não é o Mickey, ele tem que ser por parecido exemplo. com o Aladdin mesmo, né? As princesas são realmente parecidas com as princesas. Então, daí você vê, né? Aquele Aladinho bonitão lá do parque, o Aladdin, parará, abraçado com o Mickey, se beijando, sem cabeça, segurando a cabeça, fumando um cigarro, sabe? Então, quebra toda a magia. Mas é impressionante que, apesar disso, né? Você sai desse mundo de backstage, né? De quando você trabalhou lá, você volta... sei lá, 6 meses depois, depois de eu ter trabalhado lá, morado lá, eu voltei depois de 6 meses. Você volta, é a mesma magia, tipo, parece que teu cérebro apaga aquilo, daquela visão que você teve. E o legal é que, tendo essa experiência, tipo, da Disney, você consegue aplicar muita coisa na profissão, né? Com certeza. Fora, né, esse universo temático que eles têm, né, de trazer a magia pro mundo real. Tanto que eu adoro trabalhar com quartos de criança por causa disso. Eu adoro fazer tema em quartinho de criança e colocar, né? Pergunto pro meu clientinho, qual que é o teu desejo de quartinho, né? E de se tornar aquilo realidade, né? Porque aquela coisa bem, né, clichê. Nós, arquitetos, realizamos sonhos. As pessoas, né, guardam um investimento de uma vida para construir uma casa, reformar uma casa, se programam, juntam dinheiro para aquilo, né? A gente realiza sonhos, é a mesma coisa, eu tô realizando o sonho daquela criancinha, né? Então é muito gostoso eu ter tido essa experiência e eu conseguir retratar para ela da melhor maneira possível. Porque quando você vai lá, é um nível de detalhes absurdo. É lindo, lindo, lindo ver a criancinha vai lá,
tocar no papel de parede e ela vê que, né, eu fiz um papel de parede de nuvem, daí ela toca, nossa, tem a textura de uma nuvem mesmo, sabe? Eu me atento a esses detalhes, né? De trazer essa experiência pra criança. E ainda mais pra criança, né? Porque o sonho dela é... Assim, teoricamente é mais fácil de agradar, né? Porque esse detalhe da nuvem, talvez ela nem percebesse. Se tivesse só um desenho, já tava bom. Sim. Só que quando você consegue transformar aquilo num sonho na realidade mesmo, pra criança deve ser... Experiência imersiva. É muito legal. Porque o sonho das crianças é difícil de interpretar às vezes, né? Mas, eu gosto de carros, então... Do filme Carros, então eu quero temático. Não é simplesmente botar uma cama do Carros e... sei lá, uns adesivos na parede. Tem mil coisas que você tem que usar a criatividade. Você tem que agradar o pai também, né? Tem que agradar os pais. Então, né? Você tem que ter aquela percepção de, né? Um jogo de cintura para agradar os dois. Pra agradar os dois. Porque essa parte de agradar é complexo, né? A gente até falou isso no primeiro, porque... agradar o cliente é uma obrigação, vamos dizer assim. Só que o cliente tem que saber também dizer o que ele tá esperando. Sim, né? Essa parte é um dos pontos importantes. Me surpreenda, não é comigo. Me surpreenda, não sei se dá muito certo. E uma coisa que você estava comentando antes, que você é envolvida bastante com sustentabilidade. Sim. Que os clientes às vezes nem sabem que tem sustentabilidade no projeto. Por exemplo, esse papelzinho de parede aqui, né, que eu falei, que tem a texturinha de nuvem. Ele é um papel de parede sustentável. Ele junta restos de algodão de fábricas, restos de fio de seda, restos de pedriscos, né, provenientes de marmorarias, de fábricas de porcelanato. Então, vem restos de metais. Então, eles juntam um monte de material que seria descartado lixo total e dão um reuso para esse material, como papel de parede, né? Fazem um mix desse material e acontece o reuso. E é muito fantástico. Fora isso, esse papel de parede, você, depois de utilizar, você pode umedecer, raspar ele todinho e utilizar em outra parede, em outro lugar. Caramba. É fantástico. Então, esse tipo de materiais que usam na construção civil hoje me fascinam. E eu faço propaganda, ó. Ecodecor não tá me pagando nada. É da Ecodecor? Eu tô fazendo aqui uma propaganda. Então, assim, tem outros, né? Por exemplo, empresas, né? Olha, eu fazendo um monte de merchan aqui. Manda bala. A Roca, por exemplo, eu gosto de adotar eles nos meus projetos, porque eu sei o nível de sustentabilidade que eles têm em fábrica, o descarte que eles dão aos materiais, né? Então, a proximidade da fábrica da cidade que eu moro, que é Curitiba, né? A fábrica aqui facilita pra caramba. Então, a emissão de gás carbônico, do transporte desse material, né? Então, tudo isso conta, né? E eu levo em consideração na execução dos meus projetos, né? Então... E onde que entrou isso? Tipo, essa sustentabilidade? Você sempre foi a louca da sustentabilidade? Eu sempre fui, assim, é nato em mim. Eu sempre fui... Eu sou uma pessoa preocupada com os outros, preocupada com o meio ambiente. Eu sou daquelas... E não é clichê, não, hein, gente? Não é uma propagandinha assim, mas a Maria é louca da sustentabilidade mesmo. Eu tenho meus pais, né? Eu comecei pegando cachorros, né? E passei isso, a herança ao contrário, passei pros meus pais. Era isso que eu ia citar. A gente tem 54 cachorros. 54. Você sabe o nome de todos eles, afinal? Eu não sei mais. Eu sabia de muitos, mas é muito cíclico. Sai uns, entra outros, porque a gente vai doando. A gente pega da rua, trata, castra e doa. Lógico, aqueles de dentro de casa, né? Eu devo saber o nome de uns 30, né? Esses que têm um convívio maior, que são os velhinhos, os deficientes físicos que não conseguem se locomover direito. Que tem algum probleminha na pata, tem algum probleminha. Tem a Rosinha, por exemplo, que ela não anda, ela se arrasta, tadinha. Ela foi atropelada, ou ela teve parvo ou sinomose, não sei o que ela teve, que deixou ela, né, debilitada.
Então, tem alguns animais lá que não tem como doar, que né, até teria como doar, mas são mais difíceis. São mais difíceis de doar. Então, acabam ficando e ficando e ficando. A gente tá cheio de velhinhos. E o que abandonam de velhinhos? A gente vai pegando os velhinhos pra nós. Então, é bom não falar onde você mora, então, porque tem gente sacana, né? Tem gente que, né, agora já nem pedem mais, sabe que eu corto. Eu falo, não podemos receber mais, meus pais já são idosos, não tem como abrigar mais, agora a gente tá numa fase já de, né, eles têm que descansar, a gente tá doando tudo que a gente tem, esperando os velhinhos morrerem, né, pra ser uma família normal com 5 cachorros. Não 50. Quando começou essa dos cachorros, você sempre gostou de cachorro, provavelmente, sempre. né? Porque... Começou quando eu morava em Santa Felicidade, mais afastado, assim, da cidade. E eu indo pra casa, ai, olha o cachorrinho sozinho. Ai, ele deve estar passando fome. Vem pra mamãe. Mamãe, olha o que eu tenho aqui. 2 cachorros em cada braço. Daí vinha e colocava mais um, e mais um, e mais um. E eu tava lá, sei lá, com uns 15 cachorros na minha casa. E a minha mãe tinha uma casa de... Minha mãe morava aqui perto. Morava aqui, na Ivo Leão, ali atrás do Palácio da Justiça. A gente morava ali. E ela tinha uma casa de final de semana, num condomínio fechado, pra passar finais de semana, que ela tava, né? No futuro, no final da minha vida, eu quero morar lá. E virou um depósito de cachorro. Virou. E daí, sacanagem falar depósito, né, gente? É brincadeira. Toda vez que ela ia pra lá, passava na estrada, na João Leopoldo de Jacomel, ai, o cachorrinho abandonado na rua. Daí aquela época, abandonava pitbull, e era um monte de pitbull na rua. Abandonavam, só pararam, né, foi proibido ter cão de guarda em empresas, em obras, etc. Abandonava os cachorrinhos na rua. E era cheio de Rottweiler, né, a gente pegava, dependendo da época, né. E a gente ia recolhendo os cachorros quando ia pra chácara, né? Que não é chácara, é um terreno grande. E a gente começou a pegar. Quando viu, tá, meu pai chegou a 100 cachorros. 100 cachorros? 100 cachorros. Caramba. A minha mãe é uma mulher, assim, muito de Deus. É lindo de ver. Ela tem a vida dela, tem um bom nível social, né? Ela poderia estar curtindo a vida doidado, né? Passar os finais de semana com meu pai, passeando, ir jantar, tomar sorvete. E todo sábado, de manhã cedinho, 7 horas, ela sai com os cachorrinhos no carro e vai lá no Cobase do cachorro. Antes era no Parque Barigui, mas é religioso. Todo sábado ela tá lá. É impressionante. E ela passa o dia inteiro. Lá no perto do Barigui? Ou na Cobase do Barigui. Ela fica lá, doando os cachorros. Quem quiser conhecer a mãe da Mari... vai lá, adota um cachorrinho. Já vai adotar um cachorrinho. E ela tá isso já há anos, né? E é engraçado, porque assim, tem que gostar muito, não só gostar muito de cachorro, você tem que estar disposto, porque é um investimento que você faz, né? Cachorro come, tem que ir no médico, e não é R$5 por cachorro por mês. Você vai gastar bastante, né? Não, tem e eles vão no pet, vão tomar banho. Então, e tem que ter muita disposição, né? Porque tem gente que gosta de recolher, mas às vezes não tem condições de dar o tratamento mínimo, e daí, putz, é pior pro cachorro. Às vezes é melhor ficar na rua, porque daí ele vai conseguir comer, sei lá. Nossa, nossos são né? muito bem tratados. São muito bem tratados. É impressionante. E daí aí deve ter começado essa história tipo, de sustentabilidade, responsabilidade social. Foi isso, né? E eu sempre fui uma pessoa... eu acho que um dom que Deus me deu foi o dom de misericórdia. Eu sempre me preocupo com o sentimento do próximo. É uma coisa que nasceu em mim já, e conforme eu fui me aprofundando no conhecimento com Jesus, intimidade com ele, isso fica cada vez mais latente em mim. Né? Então, fica mais claro que isso é uma forma de viver, um estilo de vida, né? Sim, eu me preocupo com a criação, de uma forma geral, sendo pessoas, animais. Eu sou daquelas que pegam, uma aranha, vamos colocar a aranha na grama. Eu pego a aranha na mão, vai viver livre na natureza. Sabe, eu tinha dó de matar mosca e mosquito. Mas daí, no momento que você tem filho, o mosquito morde teu filho, pode transferir doença, daí eu já mato o mosquito. Mas você mata sem raiva no coração daí, né? Sim, não, eu peço perdão. Ah, é? Eu peço perdão.
Vai falar, Deus, Não acredito. Desculpa, Deus, tô matando sua criação. Mas ele que começou. Mas eu faço isso, Se ele não tivesse ficado... Não, tem gente que me acha ridícula. Eu tenho uma amiga que fala, ai, a Mariana. Ai, qual que é uma frase que identifica uma frase que identifica a Mariana? Perdoa, amiga, olha. Então eu sou assim, mas é uma um estilo de minha. vida, né? Não tem... não existe o errado e o certo, né? Se você é feliz vivendo assim, ninguém pode te julgar. E assim, Deus foi mudando coisas no meu coração, né? A gente, cada vez, né, que vai se aprofundando em intimidade com ele, a gente vai querendo amadurecer coisas na gente. Quem vive dentro de nós não é mais nós, né? É Deus que se identifica através de nós. E aí tem uma história legal também, né? Que a gente tava conversando que você não fala só português, inglês, espanhol, né? Tem uma outra língua aí que você fala. Português, inglês, italiano. Eu falo Libras. Eu aprendi na igreja, nessa questão aí que a gente tava conversando. Eu aprendi e é muito legal. Eu falo bastante, vocês perceberam que eu movimento bastante com as mãos, eu tenho que ficar me segurando, porque às vezes eu quero ficar falando né, com as mãos. E é muito legal, eu ensino isso para meus filhos também. E como que começou essa da Começou Libras? na igreja. Eu tava num culto normal e foi algo que nunca me chamou atenção, né? Porque infelizmente, no mundo que a gente vive, não tem uma inclusão de uma forma efetiva. Não tem uma inclusão, basicamente, se for Sim. pensar, porque são pouquíssimas pessoas que se preocupam com esse tipo de Sim. assunto. Eu mesmo, não é nem que eu não me preocupo, mas é tão raro ver uma pessoa com essa forma de comunicação que, tipo, às vezes só passa. Não, mas assim. tem muitas pessoas, né, surdas. Muitas pessoas. Algumas com perda parcial de audição, outras com surdez profunda. Mas existe muitas pessoas surdas. E é nossa obrigação, né, morando no Brasil, não conhecer a gente não tem uma única língua no nosso país. A gente tem duas línguas. Uma é Libras e uma é o português. E todo mundo deveria saber as duas línguas. Você vai para os Estados Unidos, se entra um surdo no McDonald's, o atendente vai saber falar em ASL, que é a língua deles, né? O ASL. American Sign Language. Então, a gente deveria saber também. Um surdo deveria entrar no McDonald's e o atendente falar em Libras. Deveria ter todos os arquitetos deveriam atender um surdo, né? E até você acha que é cultural isso? Porque, tipo, a gente não tem na escola isso, né? Deveria ter. Que nem eu comentei, eu fiz uma optativa na faculdade porque eu achei interessante. Você fez também, né, Ana? Ou você vai se matricular ainda? Não lembro. Tá fazendo? Então, mas é só, tipo, existe, mas ainda vai depender da boa Precisa vontade. ser muito trabalhado isso, né? A população tem que ver o que é real inclusão, né? Porque que nem você falou, tem gente pra caramba. Muitas pessoas. Eles têm uma comunidade muito sólida. Eles são muito unidos. É muito bacana de ver. E é uma limitação que eventualmente vai impedir a pessoa de realizar uma ação, né? Tipo, se ela vai comprar um pão, talvez, se a outra pessoa do outro lado não entende nada de língua de sinais, a pessoa sei lá, a que vai fazer língua de sinais tem que se esforçar muito, talvez, pra pedir. Sim, mas eles são muito inteligentes. É desenrolado demais, né? Eles são muito inteligentes. Tem muita gente que é oralizada, faz leitura labial, né? Fala. E eu tenho uma amiga, a Lariessa, que ela é surda. Ela é dentista, ela trabalha, né, como dentista. Ela fala perfeitamente, super oralizada. Ela faz leitura labial, né? Ela domina Libras também, né? Que é mais confortável para ela conversar também em Libras. E tem, eu posso te enumerar várias pessoas que são super bem sucedidas, né? Profissionalmente. A limitação é simplesmente não ouvir. É só não ouvir, mas elas têm outras maneiras de se comunicar, né? Através da língua deles, que é Libras, né? Através da leitura labial,
né? Que eles são muito mais visuais, né, do que nós. Eles se atentam a coisas que nós não percebemos, que eles percebem. Aguça, né? Aguça outros sentidos. Né? Então... E você começou nisso na igreja, você falou, Comecei né? na igreja. Eu não posso falar que eu sou intérprete de Libras, porque eu não me considero uma intérprete de Libras, mas eu interpreto os cultos. Né? Se quiserem me assistir na televisão, canal você 31. Fica lá no cantinho lá e tal. Fico. Show. Eu fico. Dá uma pesquisadinha lá no PIB Curitiba que vocês vão me achar. Vai aparecer lá. você lá. Né? E foi um convite inusitado. Você falou que, se eu não me engano... Você... A Jamile, se estiver me assistindo, a Jamile simplesmente me jogou, vai lá, Mariana! E eu comecei a interpretar, mas eu sou muito grata a ela. Muito grata a ela e a Lorena, que me abriram esse novo mundo que hoje eu vivo, que eu sou apaixonada, eu amo isso, onde Deus me usa. Apesar de eu não me achar capacitada o suficiente, eu acho que eu tenho que aprimorar muito mais, né? Mas eu, como mãe de 2 crianças pequenininhas, né? Já idosa pra estar aprendendo uma língua, né? Porque a gente nunca... Mas a dificuldade é maior, né? Quando você tem 40 anos, não é a mesma coisa você aprender com 18, né? 18 você ainda é uma esponjinha, você aprende muito mais fácil. Né? Então, por exemplo, o inglês pra mim. Desde pequenininha eu falo inglês. Então, se tornou algo mais natural pra mim. Como um zaço, assim, pra você. Tranquilo. Né? Apesar de, às vezes, eu ficar anos sem ir pra lá, anos sem me comunicar com alguém. Tá enraizado, né? É só dar destravadinha dos 15 minutos que já é o famoso andar de bicicleta ali, você não vai esquecer. Não esquece. Agora, quando você aprende mais madura... É um pouco mais difícil. Não é aquela mesma facilidade quando que são momentos novinho. de vida também diferentes, né? Eu acho que quando você é criança tem menos preocupações e tal. Sim. Assim, não que hoje sim, seja só preocupação, mas mais responsabilidades, né? Porque ali você tem 2 filhos pra dar atenção. Você tem que dar atenção em mais outra coisa. O escritório. E daí você conseguir focar 100% é difícil. Conseguir em qualquer coisa é difícil focar 100%, né? Porque a gente tem que estudar, né? Arquitetura. Eu, né, fiz a pós-graduação em sustentabilidade, né? Tô sempre fazendo cursos para me aprimorar. Agora, essas semanas eu tô estudando o novo V-Ray, porque eu não tinha... Às vezes eu sabe, vamos levar até onde dá esse daqui, né? E meu marido, viu? Você tinha que ter já se aprofundado antes. Daí agora eu tô me atualizando, né? Então, a gente tá toda hora estudando. Então, e é muita coisa, na né? nossa profissão, né? Pra você parar, tipo... Não, agora o foco é Libras. Vou esquecer o resto e vou focar em Libras. É muito difícil, né? Então, mas o aprendizado se torna... Eu tento, eu dou uma estudada, né? E você falou as músicas antes de interpretar. Você não se considera uma intérprete de Libras, mas você já pegou o feedback de quem usa o teu serviço, vamos dizer assim? Eu consigo me comunicar com os surdos, eles entendem. Até, nossa, eu me senti assim... muito amada por Deus no último sábado. Veio um surdo falar pra mim que ele não frequentava muito a igreja, assistia os cultos, mas que ele assistia os cultos da televisão. E que ele ficava extremamente emocionado quando ele me via interpretar. Que ele sentia Deus quando eu estava interpretando, porque eu conseguia transmitir para eles o que eu sentia. Então, eu me senti muito feliz. Então, é um feedback. Isso. Você sabe assim, Mari, você é horrível. Daí você parava. E assim, eu não paro, porque eu sei que é o que Deus quer me usar. E, né, fora sustentabilidade, fora, né, o resto. Então, o feedback das pessoas até, tipo... ouvintes, eu fiquei tão emocionada em ver você interpretando que agora eu quero aprender Libras, sabe? Então eu desperto pessoas pra conhecer mais, né? Desse mundo, estudar, aprender Libras, né? É que quando você entrou nisso, você em algum momento achou que era um universo
Tipo, você já tinha contato com pessoas surdas? Não tinha contato, e tal? eu não conhecia nenhum surdo. Porque é uma comunidade. Não é uma comunidade, mas é um universo diferente. Eles né? são uma comunidade bem sólida. E quando você entra, tipo, vou aprender Libras, não é simplesmente aprender linguagem de sinais pra, tipo, tô andando na rua, tem alguém lá que tá com um pouco de dificuldade pra se comunicar com alguém, ou tem alguém lá, vou conversar com a pessoa. Isso também é legal, né? Não, isso é legal. É legal, mas você não imagina pessoa. que você acaba entrando muito mais fundo nisso, né, na vida das pessoas, porque você começa a se relacionar com pessoas assim. Sim, eu tenho, e tal. amigas, assim, tipo, muito amigas. Uhum. A Elisângela é muito minha amiga. A Jane é muito minha amiga. O Hércules também, muito meu amigo. Uhum. Eu tenho amigos, assim, que eu tenho um carinho muito grande mesmo. São amigos. São como e que os talvez, meus outros amigos se que eu você amo. não tivesse essa capacidade de se comunicar assim, talvez olha não entrasse. Olha o que eu estaria perdendo. Né? Olha as pessoas fantásticas que eu conheci, tenho, né, convívio que eu não teria, né? Então é muito legal. E assim, é muito legal você poder atender. Já foram surdos na minha loja. Meu marido tem loja. Depois sigam lá também, Legends. Loja do quê? Loja de roupa, de marca, de grifes, assim, Fica é bem aí legal. o nome também. Fica aí o nome. E eu, nos sábados, ajudo ele lá na loja, porque, né, é uma loja de bairro, então o cliente gosta, né, de ter o convívio, né, conhecer quem é a esposa do Rodrigo, etc. Então é muito legal, eu vou trabalhar lá, né, e é tão bacana, já tive a oportunidade de atender uma família surda. Ah, é? Ai, é muito bom você Nossa, deve ser muito bom útil pra alguém, né? A pessoa se sentir acolhida onde ela vai. E sem expectativa, né? Porque, tipo, a pessoa não tá esperando. Eu acho que isso é um dos problemas, sei lá. Não é problema, mas, por exemplo, é um ato sempre de super diferentão quando tem alguém que consegue se comunicar com Libras, através de Libras. Porque não deveria ser, né? Que eu já conversou, deveria ser acessível pra todos. E a pessoa, tipo, ela vai na loja lá, por exemplo, sem expectativas. Ela vai lá sabendo que vai ser igual em todas as outras que ela for. Ela vai na farmácia, ela vai ter que pegar o item, colocar ali, não que nem não um cadeirante. Todos os lugares deveriam ter rampa de acesso. Todos os lugares deveriam, né? É lei. Era pra ser respeitada, né? Todos os lugares que tem acesso de escada deveria ter um elevador, né? Porque pode, né? Às vezes as pessoas são egoístas, porque isso pode acontecer com você no futuro. Pode acontecer com um familiar teu. Daí você só vai ter visão pra isso quando acontecer com você, né? Não é certo. E eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? De forma geral na sociedade, independente do tipo de coisa que a gente tá falando. Se é acessibilidade para cadeirante, ou se é comunidade surda, se é comunidade muda, comunidade cega, enfim. Sim. Porque às vezes você não faz a mínima ideia, não presta atenção que pode ser uma falta de alguma coisa na rua que vai impossibilitar a pessoa de caminhar e tal. Agora eu vou aprender audiodescrição. Que isso? Por exemplo, né? Tá um vídeo, o cego ele não enxerga o que tá vendo ali no vídeo, né? Às vezes também ele não tem uma visão completa, então ele não consegue, ele vê só sombras, né? Não é 100%, não é cegueira profunda, né? Então, quando você tá assistindo, você vai narrando fatos que vão além do diálogo da cena. Por exemplo, agora pros surdos, né, que estão nos escutando. Eu estou conversando aqui com o Alexandre, ele está com os braços cruzados, com uma camisa azul marinho, ele é moreno, pele clara, ele usa barba, bonito, uma barba cerrada, bem bonito. Tem os olhos amendoados, escuros. Isso é uma audiodescrição. Ele está usando um relógio, né? E daí agora, assim a pessoa se sente na cena. Sim, eu falo, eu sou a Mariana, eu sou loira, cabelo liso, estou usando uma blusa branca, né? Pra eles visualizando a cena. E é bem legal. Porque só áudio é realmente, né? Se for só a voz conversando, é uma coisa. Agora a pessoa se sentir, entender o que tá acontecendo. Eu tenho que contar toda a cena. A gente tá sentado numa mesa preta, com uma televisão ao fundo, com uma parede de tijolinhos,
né? Representando o próximo bloco. Então, né? É uma descrição da cena. É muito legal. E é complexo, né? Porque você não é simplesmente descrever o que tá no local. Você tem que escrever de uma forma clara e que faça sentido também, né? E que não atrapalhe a fala. Por exemplo, não atrapalhe a nossa conversa aqui. Verdade, né? Então, por isso que isso é algo que tem que ser estudado. Não é aleatório ouvir e falar assim, né? Então, eu tenho que ir contando coisas na cena para a pessoa ir visualizando ao mesmo tempo que o diálogo acontece, né? Sem estragar isso. Aí você tem que ter um hiperfoco, né? Porque você tem que ficar... Se você desvirtuar 1 segundo, você perdeu metade das coisas que tá acontecendo, né? É muito legal. Então, a gente tem que, né, abrir nosso olhar. Né? E na arquitetura, isso é fundamental, né? Eu, como arquiteta, eu vou projetar um espaço para um surdo, eu tenho que ficar atenta a alguns itens da arquitetura que sinalizem ele para algo importante. Por exemplo, eu tenho uma amiga, Roberta, você tá me assistindo? É minha amiga, essa daí sim é intérprete, viu? Ela é casada com um surdo, o Bruno. E eles têm uma filhinha, Esther. Ela colocou na casa uma iluminação diferente, porque todo mundo perguntava pra ela: como é que é pra você se comunicar, chamar o Bruno? Você não pode gritar: Bruno, vem aqui! Socorro, é urgente! Né? Ou simplesmente: Bruno, vem aqui, eu tô aqui no quarto, eu quero te ver. Né? Se não tem sinal de internet, não tem isso. Tem que ter alguma coisa na casa, né? Uma automação adaptada ali. Adaptando pra comunicação ali, né? Do casal, ou alguma coisa, né? Por exemplo, tá tocando o interfone. O surdo não vai escutar, então que pisque uma luzinha, né? Pra ele identificar. Eles colocaram fitas de LED RGB. Então, vermelho corre aqui que eu tô precisando de você, perigo. Verde, eu não sei agora, Roberta, eu não lembro a ordem. Cada um cria uma regra, né? Mas verde, tô saindo do banho e vim buscar Esther, entendeu? Coisas assim. E eles criaram uma comunicação visual. Então, a gente, como arquiteto, tem que estar atento para isso, né? Um cadeirante, né? Temos que respeitar as dimensões básicas, né? Angulações de rampa, todas as necessidades que precisam cadeirante. Barras, né, de auxílio na locomoção, etc. Então a gente precisa se preocupar e abrir a nossa visão para um mundo imenso que tem aí fora, que a gente fica preso numa bolha e não se atenta, né? Então é um foco que eu dei, trabalhar com esse público também. Eu amo, né? Já que eu tenho essa capacidade de me comunicar e viver, né, entre eles, é muito gostoso, né? Também... oferecer um trabalho bacana, né, para eles, né? E isso é complexo, né? Porque, por exemplo, quando você fala de mobilidade reduzida, por exemplo, ou cadeira de rodas, tem vários detalhes, não é simplesmente você pensar em, qual que é o tamanho da cadeira de rodas, eu tenho que deixar espaço nas portas. Porque você tem que pensar em mobiliário, todas as portas né? deveriam ter acesso para cadeirante. Porque pensa, a maioria dos apartamentos hoje, a porta de lavabo 60 centímetros. Quantos apartamentos estão vindo com a porta de banheiro de 60 centímetros? Entra uma cadeira de rodas? Não entra, sabe? Então, tudo bem, não fizeram abertura de porta, né, externa. Mas pelo menos coloca uma dimensão que a pessoa consiga passar, né? Até os quartos estão vindo com porta de 70. Então daí vai lá, a gente, né, tem que adaptar todo o imóvel, mudar todas as aberturas, trocar todos os caixilhos, né? Então, eu acho que isso já deveria vir como lei, as aberturas maiores, as rampas de acesso, né, com uma inclinação mais suave,
Só que, infelizmente, não é assim que acontece no dia a dia. E dentro do universo da arquitetura, você também comentou que você trabalha com um público que também não é comum o pessoal trabalhar, Sim, né? com neurodiversidades. Uhum. Que é um público que, tipo, também necessita, é igual todo mundo, também necessita de um projeto, eventualmente, ou precisa de uma adaptação, ou quer um projeto, independente se tem alguma dificuldade ou não, ele vai poder usar a arquitetura para isso também, Sim, né? crianças autistas, né? O autismo é um espectro bem amplo, né? Uhum. Tem vários graus de autismo, mas você estudar, se aprofundar de um assunto, né? Como eu me aprofundei do autismo, por exemplo, né? Se aprofundar de um assunto para traduzir isso para arquitetura, para trazer aquele ambiente propício para uma criança, por exemplo, né? Existem crianças que não podem com luz piscando, porque isso desencadeia convulsão, né? Tem crianças que precisam, às vezes, né, de uma distração e é interessante aquelas luzes coloridas e, né? Então, dependendo do grau, né, conhecendo, a gente tem que, como tudo, na arquitetura a gente tem que conhecer a vida do cliente, né? Até isso a gente conversou da outra vez, né? Que a gente entra na intimidade do cliente, isso eu amo. Você sabe quantas cuecas o cara tem. Sim, a gente e tal. sabe quantas cuecas a pessoa tem, né? Vai fazer a gaveta, a gente precisa se preocupar com isso, né? Então a gente entra na intimidade da família. E quando a gente entra na intimidade dessas crianças, dessas pessoas que precisam, é muito legal. Quem ganha somos nós em aprender tanto, sabe? Em evoluir tanto em pessoa mesmo, né? Como em conhecimento também, né? Coisas que a gente não se atentava, a gente passa a se atentar. Então junta a experiência Disney, né? Com essas experiências de vida, de projetos diferentes, construíram a Mariana que eu sou hoje, né? E eu me preocupo muito com isso. Então é muito bacana. E você acha complexo, tipo, porque fazer projetos não convencionais, o chamado não convencionais, porque o arroz com feijão que existe no mercado é o projeto tradicional, que não vai ter uma adaptação só para uma pessoa mais velha vai querer uma barra, sei lá, alguma coisa assim, mas quando você entra mais no íntimo da pessoa e ela tem às vezes alguma deficiência ou alguma necessidade bem específica, torna o projeto mais complexo, né? Você sempre enxergou isso como não como uma coisa complexa, mas como uma necessidade de se incluir em um projeto, ou uma necessidade de abrir um mercado nesse sentido? Eu acho muito legal. E meu intuito justamente é seguir esse caminho, né? Unindo sustentabilidade, porque muitas vezes a gente não enxerga o próximo como deveria enxergar. Todo mundo deveria, né, saber tudo sobre todas essas necessidades que são corriqueiras no dia a dia, né? De uma população. Mas, como não, eu gostaria de realmente me especializar nisso e, né, focar nesse público. Hoje em dia, a nível de escritório, né, em fluxo de escritório, eu atendo todo mundo, né? Eu atendo famílias, comercial, né? Mas eu atendo também, eu tenho o conhecimento e a capacidade de atender esse público também, né? De me comunicar com esse público. Eu já fiz 2 obras, né? Uma beneficente e outra uma mostra de conscientização. Uma eu trabalhei e fiz a Ampara, que a gente, na confraria, eu faço parte de associações de arquitetos, e uma delas que eu participo é a confraria. Eu amo de paixão esse nosso grupo, né? Os arquitetos se ajudam muito, a gente troca muita figurinha, é uma comunidade muito amiga, unida e que se fortalece, não tem aquela competitividade, sabe? Eu acho muito bacana, nós da arquitetura e design. E a gente tem grupos, associações, e a gente tem a parte de ação social.
social nessas associações. E uma vez a gente fez a Caramba, que Ampara. frase difícil que você falou agora. Eu não vou nem pedir pra você repetir, mas... é que você juntou associação, grupos sociais, associações, mas vida que segue. Trabalhinho, o rato ganhou a Copa do Rei de Roma. E você falou, vamos deixar na história isso daí, porque eu não vou nem tentar repetir, mas... Mas você tem Ampara. Daí eu fiz a Ampara, junto com um grupo de arquitetos, foi muito bacana, né? A gente trouxe... É um grupo... Né? Ele não é não governamental, mas é sem fins lucrativos também, sabe? É bem bacana. Que cuida de crianças autistas para pais que não têm condições financeiras de pagar um tratamento, né? E eles dão essa assessoria para essas famílias, é muito legal. E aqui bem próximo. E eles estavam perto de perder o imóvel, que o imóvel tava com condições, né? Precárias, assim? Sim. E daí a gente fez uma reforma, a gente juntou, foi muito legal. E daí a gente teve um estudo bem imersivo no mundo autista, foi bem bacana. E eu fiz uma amostra no Parque Shopping Barigui, o ano passado, que foi a Casa dos Sentidos. Eu com mais 3 arquitetos, foi o Givago, a Noni e a Guta Nagano. Foi muito bacana. A gente colocou as pessoas num universo de como elas se sentiriam caso elas, né, tivessem o espectro, né? É muito legal. Então, era uma intenção mesmo da pessoa se sentir às vezes desconfortável com a situação, sabe? Pra entender. Pra entender como, né, poxa, como que eu não enxerguei isso, né? Como eu posso fazer diferente pra incluir essa pessoa, né? Mais pra conscientização mesmo. Poxa, se eu tô num ambiente assim, por que eu vou continuar me portando dessa maneira, né? Sendo que alguém pode se sentir incomodado com isso. Então, abre a nossa visão, né? Até mesmo com arquitetos. Eu acho que muitos arquitetos devem ter visitado a casa e muitos arquitetos devem ter sentido, né? Isso e essa necessidade de a gente olhar para esse público, né? No momento que a gente projeta também. Porque tem necessidades especiais, esse público tem necessidades especiais, que não é simplesmente uma adaptação no móvel, né? Às vezes tem que entender realmente o íntimo da pessoa, da criança, que seja, para ver o que faz sentido adaptar, o que vai deixar mais confortável, o que vai evitar qualquer tipo de problema ou vai aumentar o problema, né? Sim. Porque se um projeto desse for mal pensado ou não pensado, pode, sei lá, piorar o desenvolvimento da criança ou acelerar. Tem coisas que a gente faz na arquitetura que auxiliam no tratamento, né? Auxiliam em toda uma dinâmica, né? Que faz para que essa criança consiga, né? Aprender melhor, né? Ter um dia a dia mais saudável, mais agradável para ela, né? E pode desenvolver também alguns aspectos que ela não desenvolveria num ambiente convencional, né? Então pode facilitar e auxiliar no tratamento, né? Então... E nesse universo de projetos que tem adaptações e tal, você chegou a estudar alguma outra... Porque, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, os surdos, você... tem que entrar no íntimo deles lá e entender qual tipo de adaptação tem que ser feita. Eles passam esse feedback pra você, por exemplo? Sim, isso em todos os clientes, né? Então, na arquitetura em geral, né? A gente, antes, né, de começar um projeto, a gente faz o briefing, né? A gente conversa com o cliente pra entender bem quem é a persona que a gente tá trabalhando, né? Pra ver as necessidades, né, dessa pessoa. Primeiro que nem todo mundo é igual, né? Ninguém é igual. Cada projeto é muito particular, né? Como a gente comentou da vez passada, a gente entra no íntimo da família. A gente conhece as divergências do casal na escolha, né, de uma cama, né? Eu queria tanto uma banheira, eu não quero banheiro, né? Então, a gente entra no íntimo de uma família, né? A gente sabe qual que é a dinâmica deles e a gente tem que adaptar nosso projeto para que eles tenham
uma harmonia no lar, né? A gente tem que ficar lidando para que também eles não... Que agradar ambas as partes, né? Pra Queria não a psicóloga criar... Mari entra lá pra tentar... Todo arquiteto tem um pouco... Deveria ter isso. Deveria ter psicologia no nosso curso. Eu acho que é de comum acordo de todos os arquitetos. A gente Defesa deveria... pessoal também, pelo menos. Vai que sai voando um copo nunca aí. precisei, graças a Deus. Disso eu nunca precisei. Mas a gente lida com sonhos, né? As pessoas planejam isso a vida inteira, né? A gente tem que trazer harmonia. Eu, como, né, na sustentabilidade, eu trabalho muito a biofilia, que é a sensação que a pessoa tem dentro do projeto. Eu trabalho com cocriação, então o cliente me ajuda na concepção do projeto, né? Eu não tenho, assim, um estilo básico. A Mariana trabalha com a arquitetura contemporânea. Ponto. Ela trabalha com aquele estilo. Eu trabalho com o cliente. Com o estilo do cliente. Lógico, eu coloco o meu conhecimento, o meu estilo e gosto, né? Pra trazer a minha identidade pro projeto. Porque eu tenho que dar a minha identidade. Então, olhar para aquele projeto e falar, aquele é um projeto da Mariana. Mas... o projeto da Mariana pode ser um projeto com tijolinho que veio da casa antiga, que demoliu da cliente e ela quis trazer aquela memória afetiva para o novo lar. Ou pode ser uma casa toda com paredes claras e super moderna, né? Porque retrata um jovem casal, uma época que eles, né... estão se mudando, querem marcar bem, né? E eles são bem práticos e querem tudo bem minimalista. Eu vou colocar algo que você olhe e fale, ali tem o dedo da Mariana, né? Mas sem tirar as características pessoais daquela família, né? Então isso é muito importante, trazer a biofilia. E também coisas que se sintam bem. Por exemplo, trazer plantas, né? Para que traga aquela sensação, né, de estou na cidade, com essa loucura do dia a dia, mas tem aquela plantinha que nos traz lá para nossa criação, sabe? Dá um conforto. Tal, é muito legal. Uma tranquilidade. Então eu trabalho bastante. A biofilia, nossa, tem série de coisas. É um assunto, nossa, a gente vai ficar até amanhã falando que se eu vou destrinchar aqui a biofilia. E né? isso entra no projeto junto com sustentabilidade? Entra, com tudo, a biofilia faz parte da sustentabilidade. E eu trabalho isso muito latente nos meus projetos. Tem uma cliente minha, a Tânia. Eu amo a Tânia. Lá, tô com saudade. Eu fiz vários projetos pra ela, né? E a gente passou longo tempo, assim, né? Numa caminhada juntas, né? Concretizando o apartamento dela. E esse apartamento dela, a gente trouxe, por exemplo, ela morava na casa que, nossa, ela morou a vida inteira. Ela não queria sair de lá, né? Ela já estava com os seus 60 e poucos anos, já teve uma vida lá. Ela queria trazer algo que remetesse. Então a gente manteve os arcos na casa dela, sabe? A gente fez uma releitura, né? Daqueles arcos mais modernos, mas que ela entenderia que era aquele arco da casa dela. A gente trouxe pra casa, a gente trouxe os sofás dela que ela tinha, que eram de couro. Eu achei, legal, dá pra manter o sofá assim, vamos manter, tá bonito, né? Você vê que tem uma época, você vê que ele é lá de 1970, sabe? 60, a gente vê que ele tem uma época, né? Marco na arquitetura. Mas foi coisas legais que eu achei interessante trazer pro projeto atual, né? E mesclar com o novo, mesclar com o moderno, com peças minimalistas, sabe? Foi muito bacana. E que a arquitetura é muito com sensação, né? Porque, tipo, você pode fazer um projeto maravilhoso, mas se o cliente entrar e não se sentir, às vezes, pertencido ao lugar, ou não sentir aquela sensação de lar e tal, é complexo, né? Sim, ela tem que se sentir, eu tô em casa, eu tô na minha casa. Ou a lembrança, se ela quer sentir a lembrança de quando eu era mais nova, ou aquele cheiro, aquele formato, aquela luz que entrava, que dá uma sensação de que era casa de... Sim, é o cheirinho, eu trabalho com tudo, eu trabalho com 5 sentidos, né? Daí, questão olfativa, né? Quando você chega, até eu tenho uma amiga e cliente que ela tem uma... Nossa, eu tô cheia dos merchan hoje, hein? Né, Fernanda? Ela tem aroma, que a empresa dela se chama Aroma. Ela faz cheirinhos para os ambientes.
Então, assim, se você ela estuda as notas e etc, né? Pra criar o melhor cheiro pro teu ambiente. Então, o cliente é assim, assim, assim. Então, vamos fazer as notas. Chato, ranzinho, sabe? Vamos trabalhar para que ele tenha um pouco mais de calma através da aromaterapia. Então a gente faz isso nos projetos também, né? Explora essa parte sensorial. E o da Tânia, né? Voltando ali àquele projeto, até o forro a gente trouxe de uma maneira, né, mais contemporânea, um forro de drywall, gesso, mas a gente trouxe o desenho que ela tinha uma rosácea ali no teto dela de madeira antiga, a gente trouxe aquele mesmo forro, sabe? Então são essas leituras do cliente, né? Fora isso, trazer, né, no sustentabilidade, trazer bastante a luz natural, né? A luz natural também trabalha na biofilia, né? Essa questão do ciclo circadiano, né? Então envolve tudo isso. Envolve né? tudo. Isso né? Por isso que é importante conhecer bem o cliente, fazer o briefing, né? Porque tem o cliente que às vezes quer trazer a memória antiga, quer trazer uma lembrança, mas tem o cliente que quer tacar fogo em tudo. Não, eu não quero. Eu tô numa nova fase da minha vida. Eu quero Antes era preto, agora eu quero tudo branco. Eu quero marcar essa nova fase de uma maneira diferente, quero fazer uma releitura. Então isso a gente tem que entender, tem que entrar no íntimo, né, do cliente e tentar traduzir isso da melhor maneira possível. Seja com alguma limitação que que o cliente tenha, que seja visual, auditiva, né, cognitiva, de acessibilidade, ou simplesmente uma mudança de vida por uma nova fase que vai viver, é um novo lar que ele tá indo, né? Ou alterando. Então é um sonho que ele teve ali de uma vida inteira, que a gente tem que atender e conhecer muito bem o cliente, né? Pra suprir as expectativas dele. É que você não pode impor nada, né? Dependendo da coisa, você não pode impor, né? Porque se, por exemplo, a tua cliente e amiga Tânia, né? Que você falou. Se a Tânia falasse assim, não, eu não quero que você faça esses arcos. Você não vai fazer esses arcos, né? Porque senão ela vai falar, mas eu falei pra não fazer. Sabe o que não acontece? Bem. Quando a gente não pensa nisso, não pensa na biofilia, a gente não pensa nessa harmonia da cocriação com o cliente, você vai lá, faz aquela casa mais moderna, linda, maravilhosa. Você chega lá pra ambientação, depois de 2, 3 meses, 1 ano, pra bater fotografias, você chega lá, tá a toalhinha de crochê em cima da mesa, as porcelaninhas que você não quis incluir no projeto, ela limpou toda a tua decoração e botou lá as porcelaninhas de volta, entende? Então, natural. Se você tivesse feito, por exemplo, uma cristaleira só de memórias, cristaleira das memórias, onde eu ponho meus souvenirs de viagem, onde eu ponho meus bibelozinhos, né? Eu tenho uma cliente, duas, né? São 2 irmãs, muito queridas por mim também, a Ieda e a Eliane. Elas têm o ambiente delas, a sala delas é linda, maravilhosa, super moderna. Só que a gente tem nas laterais 2 estantes com todas as recordações e memórias delas, sabe? Como se fossem cristaleiras. Não tirou a beleza do projeto, o projeto continua lindo, contemporâneo, mas ele conta uma história, sabe? Então isso eu acho fantástico, né? Tem uma parede só com as obras de artes delas, então a gente fez uma mescla, então a parede tem tipo um quadro super bem avaliado, né? Em contraponto com uma gravura que elas foram numa viagem, acharam interessante e quiseram compor o ambiente. Então, isso eu acho legal. E você acha mais fácil ou mais difícil quando... Porque tem gente que tem bastante memória afetiva, né? Então, sim. E tem coisas que... Por exemplo, você vai ter bastante memória afetiva antiga. Móveis às vezes antigos ou bibelozinhos, lembrancinhas, coisas que são antigas. Mas a cliente quer uma coisa mais moderna. É muito complexo de mesclar isso e fazer um bem bolado. É bem mais difícil. Lógico, é muito mais fácil eu pegar e fazer. Sei lá, muito mais fácil eu pegar e fazer uma amostra de arquitetura e colocar tudo do meu gosto, da maneira que eu quero, né? Sem ter limitantes, né? É muito mais fácil você pegar um quadro, uma tela em branco e fazer o que você
né? O que você quer, basicamente. Porque daí você do faz que você pegar uma restauração para fazer de um quadro, Aham. né? Então, é muito mais simples você fazer uma coisa sozinha ali, né? É que tem Então, coisa que não combina, só que não tem regra pra isso, né? Tipo, não existe uma regra, ó, você por não isso que a gente tem que pode- estudar, por isso Aham. que tem que ser um profissional muito bem capacitado para lidar com esse tipo de situação, Uhum. né? Porque a gente tem que ter um know-how, a gente tem que ter um estudo de tendências no mercado, tem que estar sempre se reciclando, tem que estudar também essa questão que eu acho muito importante, que sustentabilidade não é só pegar o tijolinho e reutilizar em outro lugar. É muito mais complexo. Uhum. A questão de iluminação natural, né, em ventos, né, cruzados para circulação de ar no ambiente, para manter a solubilidade, o conforto térmico, a escolha de materiais que você vai usar, não só o material que tem um ciclo de vida bacana, mas também o material que dá uma capacidade térmica melhor para aquela situação, que vai barrar uma luz indevida, né, que causa um desconforto térmico dentro do ambiente. Então é uma série de coisas que abrangem, que a gente tem que pensar num projeto. Então a gente tem que estar sempre se totalizando. Então tem que estar sempre estudando, sempre se aprofundando em tudo que vai tornar esse projeto mais funcional, mais sustentável e mais benéfico para quem estiver utilizando o espaço, né? E tipo, quando a gente fala que tem coisas que são essenciais, às vezes que nem a sustentabilidade, eventualmente ela é essencial para dentro do projeto, né? Sim. Eventualmente outra porque coisa tem coisas que não cabem. Todo mundo deveria saber, né? Porque deveria ser para todos. Porque, tipo, o cliente é capaz de economizar. Pode ser que não na primeira vez, mas a sustentabilidade ela tá muito ligada com retorno de investimento, né? Sim. Ou benefícios intangíveis que o cliente ele vai pagar, mas ele só vai sentir o benefício daquilo em situações específicas, sei lá, tipo vidro duplo, triplo, sei lá o que lá. Mas não entra barulho, mas também não entra não passa frio e daí, enfim. Sim, essas coisas ele vai fazer um projeto no verão, talvez ele não veja que ele tá pagando mais caro. Não, mas... e cada região do Brasil ou do mundo tem um tipo de arquitetura diferente relacionada ao clima também, né? Não adianta eu querer fazer uma casinha holandesa aqui que não vai funcionar, né? A inclinação certa do telhado para que não caia neve, acumule neve, né? Então, cada arquitetura de cada lugar é diferente, né? E essa questão, também sustentabilidade é muita tecnologia, né? A questão das placas fotovoltaicas para captação de energia solar, né? Tem a questão da automação para inteligência dos edifícios, né? Por exemplo, se você esquece a luz ligada em casa e aquela luz está consumindo ali aquele tempo todo. Na sexta-noite você vai pra praia daí. Vai pra praia. Vai voltar Pô, você tem no teu celular ali, esqueci a luz acesa, vou apagar a luz, né? Deixei a cortina aberta, pode entrar ladrão, deixa eu fechar a cortina, né? Às vezes evita de você estar lá no setor, vou voltar pra casa, vou fechar a cortina, vou voltar pra casa, sabe? Então a automação ajudou muito também nisso, né? Placa fotovoltaica, captação de águas pluviais, tem várias coisas que eu aprendi também, que eu infelizmente não uso muito aqui, mas que é de extrema necessidade, por exemplo, para a Ilha do Mel. Wetlands, que não tem esgoto, né? Como que vai fazer o tratamento do esgoto, das águas sujas, cinzas e negras, né? Então, é muito importante, porque às vezes você... eu nunca vou fazer um projeto na Ilha do Mel. Pode aparecer, né? Vai fazer uma pousada na Ilha do Mel. Como que eu vou fazer o tratamento dessa água? Né? Como que eu vou fazer para ter uma energia com um gerador de uma maneira mais limpa, né? Não, e tem bastante lugar que não é só por necessidade,
Mas, tipo, isso como traz um benefício, uma economia a longo prazo, a médio e longo prazo, é interessante de aplicar isso até em casas que podem ter a estrutura ou empresas que pensam, às vezes, no meio ambiente, em sustentabilidade, querem aplicar esses tipos de técnicas para ajudar realmente o meio ambiente ou até para ter um custo reduzido no futuro. Sim, vai ter um custo reduzido incentivos de... O mundo, né, vai colapsar em algum momento, né? A gente tá crescendo de forma acelerada e os recursos naturais, né, se esgotando, porque a gente consome. Então, por que não cada um fazer a sua parte, né, para ajudar num bem comum? Por exemplo... Por que não eu produzir minha própria energia aqui? Se o sol já me dá energia, por que eu não faço minha própria usininha na minha própria casa? Por que eu vou represar um rio? Vou queimar petróleo para produzir energia? Se eu posso, com um investimento que eu considero baixo, né, em relação a um valor de toda uma edificação. A placa fotovoltaica representa muito pouco para um retorno que eu acho que é de curto prazo. Eu não acho 5 anos, 6 anos longo prazo, né? Você vai gastar ali 30 mil, 40 mil reais para colocar uma placa para daqui 5, 6 anos isso já ter se pago, né? Então, e você continuar pagando 50 pila de e você vai estar ajudando, né, a não colapsar o sistema, né? Você vai estar produzindo. Você não precisa mais ter bateria hoje em dia. Já joga direto na rede e a rede te devolve, né? Então, só existe benefício. Se todo mundo estudar um pouquinho, a gente vai trazer um mundo melhor, né? Para uma sociedade melhor, né? E com essa tua frase, a gente fica por aqui nesse podcast. Foi muito bom. Pela segunda vez falando contigo. Se tiver a terceira, a quarta, eu tô vindo. Não, é muito Deus gostoso vir com... Não, mas pra tá tudo certo aí, né? Não pra gente perder, mas outras conversas. Vai vir na Season 3, né? Quando tiver a terceira temporada, daí já vai ter um outro bate-papo. Mas, pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final. Foi muito bom, foi muito legal. Obrigado, Mari, por ter voltado aqui conversar com a gente. Foi um prazer imenso conversar contigo de novo. Agora a gente abordou todos os temas, acho que isso foi interessante. Né? Mas a gente fica por aqui. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigada pelo convite. E nos assistem, passa o vídeo. Exatamente. Para as outras pessoas passe também. Os vídeos para os outros. Pessoal, obrigado aí de novo quem ficou até o final acompanhando a gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A Mari também fica passando o Instagram dela aqui durante o episódio inteiro. Então vocês não têm desculpa para não ir lá e seguir ela e acompanhar, que vai vir um site novo, você não vai, tá vindo, eu tô reformulando tudo. Vai vir muitas novidades. Então, Instagram novo, Linktree, tem um monte de coisa aí que eu tô programando para entrar. Então, acompanhem a gente aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.